Bom, Não entrou, não. já está gravando. Então vamos lá, pessoal. Desliguem os microfones, abram aí Paulo, na é página apostila 1 88. ou 2? É a apostila 2. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá bom? Lá. Bom, todo mundo está vendo o mapa da Europa, Europa, fatores climáticos aí? Sim. Tá bom, Tô show. vendo, não. Pessoal, Sim. não esqueçam de quando perguntar, fechar o microfone para não dar a microfonia. Então vamos lá. Então, nas videoaulas que eu passei para vocês, antes, quando nós estávamos gravando, eu comecei falando um pouco do continente europeu, né? Falando que no continente europeu o relevo é predominantemente de planície, porque é um relevo muito desgastado pela ação do tempo. Ele é todo recortadinho, como vocês podem ver aí, ó, tá vendo? O continente, ele é cheio de recortes por mares e também pelo Oceano Atlântico. Aqui ao sul do continente, nós temos o Mar Mediterrâneo, que banha os países mais populosos. O Mar Mediterrâneo, esse daqui onde eu estou passando a seta do mouse, fica ao norte do continente africano. Então, ele é o fator que faz a divisão entre o continente africano, é o fator físico, né, que faz a divisão entre o continente africano e o sul da Europa. Tá? Então, o sul da Europa é o continente mais populoso e povoado de toda a Europa, que é o segundo dos menores continentes, né? O menor continente é a Oceania e o maior dos continentes é o continente asiático, tá bom? Pessoal, deixa eu ver só se alguém parece que mandou solicitação aqui, só um minutinho. Deixa eu entrar aqui, parece que... Ah, tá, o César. O Cezão chegou, galera. O Cezão estava em voo, chegou agora. Bom dia, César. Tá pousando já o Boeing. E aí, César, entrou atrasado, cara. Vamos lá, continuando, galera. Ó, então, vamos lá. Vocês estão aí na página 188, tudo sucesso, tudo tranquilo, né? O sul da Europa, onde as cores são mais escuras, é a área onde o relevo é um pouco mais alto, onde nós temos o encontro da placa tectônica africana com o encontro da placa europeia, da placa tectônica europeia. Então, o encontro dessas placas ocasiona uma deformação na crosta terrestre, o que faz com que ocorram elevações. Então, essa área que é onde eu estou passando a setinha do mouse é a área do relevo mais alto lá na Europa, tá bom? Onde tem vulcanismo, onde tem mais terremotos, principalmente aqui na botinha, na Itália, onde eu estou passando a seta do mouse, tem muito, mas muito, muito terremoto. Tinha no passado, por enquanto, as placas estão em estabilidade, né? Mas só que volta e meia elas provocam alguns danos aí, até erupções vulcânicas e assim por diante. Tudo bem? Tranquilo até agora, galera? Pode falar, viu? É fácil. Paulo. Agora tudo tranquilo. Tá fácil. Tá fácil. Tá bom, galera. Ó, só lembrando que depois eu vou fazer o resumão do Paulão em doc, né, e eu vou deixar disponível lá no plural para vocês copiarem tudo e deixar tudo certinho esse conteúdo. Então, eu vou deixar o resumão do Paulão desse módulo aí, né, desse módulo 6, Europa, Aspectos Naturais. Sucesso? Bom, continuando. Pessoal, o clima, ele é definido pela latitude. A latitude é a relação de distância em graus da linha do Equador. Quanto mais distante da linha do Equador, mais quente ou mais frio? Quanto Mais frio. Mais frio, perfeito. Por quê, pessoal? Porque vai pegando num ponto de inclinação acentuado da Terra, onde os raios solares quase não chegam. Então, aqui no Círculo Polar Ártico, onde eu estou passando o mouse, aqui a temperatura é bem baixa. Então, aqui o clima é polar. Daí, nessa área aqui, ao sul do Círculo Polar Ártico, o clima ele é temperado. Então, subpolar ou temperado. As temperaturas não são tão frias, igual no extremo norte, mas também não são quentes.
Aqui na área central, nós temos um clima temperado também, e ao sul da Europa, onde vive a maior parte da população, nós temos o clima mediterrâneo. Pessoal, o clima mediterrâneo é o clima mais importante do continente europeu, porque ele está em uma área que abrange a maior parte da população. Então, o clima mediterrâneo é o clima que vocês não podem esquecer, tá? Beleza? Qual que é a característica do clima mediterrâneo? O clima mediterrâneo, pessoal, ele no inverno ele chove muito e no verão ocorre o quê? Ocorre uma seca muito acentuada. É o contrário do nosso clima. O nosso clima tropical aqui no Brasil, no inverno é seco e no verão é chuvoso. O clima mediterrâneo deles é o contrário. O inverno é chuvoso, então faz com que as temperaturas fiquem ainda mais baixas. E o verão deles é seco, então faz com que as temperaturas fiquem mais elevadas, porque além do calor, não chove nada. Tudo bem? Então, o principal clima da Europa é o clima mediterrâneo, é o que mais cai em vestibular, é o que mais cai nas provas, porque é o clima que abrange a maior parte da população. Por que clima mediterrâneo? Porque o sul da Europa é banhado pelo mar Mediterrâneo, onde eu estou passando o mouse aqui, certo? Então, os ventos vêm aqui do mar Mediterrâneo e esses ventos que definem umidade e também as chuvas que ocorrem aqui no sul da Europa. Beleza? Tá dando para entender, galera? Fala com o teacher. Sim. Beleza. Eu. Então tá, pode ir perguntando aí que vocês são nota 10. Saudade, viu? Saudade. Pessoal, vamos lá. Então, dando continuidade, agora vocês vão abrir na página 190, que tem um mapinha. Eu vou descer aqui, ó, e vocês vão acompanhando comigo. Abram na página 190 aí. Aí, pessoal, todo mundo está vendo a tela? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tem 97 mensagens. Deixa eu reparar aqui que vocês estão falando. É tudo respondendo sim. Ah, sim, então tá. Mas alguém pode abrir aí, né? E pode falar, não tem problema não, tá, pessoal? Ó, então vamos lá. Então, é aquilo que eu estava dizendo para vocês, ó. No norte do continente europeu, clima subpolar ou polar, frio, daí depois é temperado. Clima temperado que não é nem quente nem frio, é temperaturas amenas. É como está hoje aqui na nossa região, tá bom? E o clima temperado mediterrâneo, ou o clima mediterrâneo é o clima do sul da Europa, tá vendo? Que pega a maior parte dos países populosos da Europa. É um clima importantíssimo, porque agrega aí uma área muito povoada e populosa do continente. Tá bom? Beleza, pessoal? Ó, vamos lá, dando continuidade. Agora, abram na página seguinte, na página 191, que nós vamos ver os climogramas. Quem lembra o que é um climograma aí? Na época que vocês estavam no sexto ano, quando vocês eram pititicos, eu ensinei para vocês climogramas. Vocês lembram? Sim ou não? Não. Eu não lembro, não. Não lembro, não. Eu também não lembro, não. Não, Paulão. Lembro de Eu nada. não lembro, não. Mas eu tô contente. Cara, Pode mandando- perguntar em meu nome, eu já tô contente já. Tá bom? Porque faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Pessoal, ó, não tem crise. Então, climograma é o seguinte. É um gráfico que mostra a variação de temperatura, que é representado por essa linha vermelha, e a variação de quantidade de chuvas em milímetros durante os meses do ano. O climograma, ele é um gráfico que caracteriza o clima de uma região. Então, o climograma é um gráfico que caracteriza o clima de uma região. As barras verticais simbolizam a quantidade de chuva. Tá? Essas barras na cor azul. A linha vermelha simboliza a variação de temperatura.
tá bom? Isso é um climograma. Então, por exemplo, climograma subpolar, chove muito o ano inteiro e a temperatura é baixa o ano inteiro, abaixo de zero, tá vendo? Clima frio, daí vocês observam que a quantidade de chuva é menor e a variação de temperatura, ela ocorre lá de abril até novembro, né? O pico da temperatura é em julho e agosto. Então, o climograma é um gráfico que mostra a variação de temperatura e de chuvas durante os meses do ano. Tudo bem? Qual que é o climograma que a gente precisa focar muito, que costuma cair nos vestibulares aí e também nas provas, né? É esse aqui, ó. Clima temperado mediterrâneo. É o clima mediterrâneo, é o climograma do clima mediterrâneo. O que vocês observam? Ó? Nos meses que a temperatura é mais baixa, que é simbolizado por essa linha vermelha, nesses meses a quantidade de chuva é grande. Então chove bastante no inverno. E no verão deles, a temperatura aumenta Paulão, bastante. Oi? o João Lucas e o Murilo falaram para você explicar de novo. Tá, eu vou falar, eu vou explicar. Obrigado. Então, é o seguinte, ó, João e Murilo, e todo mundo também. Pessoal, o climograma, então, é um gráfico que representa a quantidade de chuvas durante todos os meses do ano. A quantidade de chuva é simbolizada por essas barrinhas verticais na cor azul, tá bom? E a linha vermelha simboliza a variação de temperatura. A linha vermelha simboliza a variação de temperatura durante os meses do ano, beleza? Então, o climograma, o pessoal faz o estudo, né, durante os meses do ano, a variação de temperatura de chuvas e monta esse gráfico. O climograma do sul da Europa é o clima temperado mediterrâneo, que é o mais importante do continente europeu. É esse daqui que eu estou passando o mouse. Vocês conseguem observar a seta do mouse aí? Consegue? Sim, dá para ver, senhor. Dá pra ver, sim. Então, ó, pessoal, Dá pra ver sim, senhor. valeu. Lá no sul da Europa, então, o clima ele é mediterrâneo. Qual é a característica do clima mediterrâneo? No inverno. Inverno chuvoso e o verão seco. Isso. O inverno é chuvoso, chove bastante, o verão é seco. Perfeito. O inverno ele é chuvoso, o verão é seco. É o contrário daqui. E lá também é o contrário daqui. Observe, ó. Quando lá está frio, em janeiro, fevereiro, aqui na nossa região, ou no Brasil inteiro, está quente. Quando lá faz calor, por volta de junho, julho, aqui no hemisfério sul é frio. Então, o clima lá da Europa, ele é o contrário do clima aqui do Brasil. Quando lá na Europa faz calor, está no verão, aqui está no inverno, e assim por diante, tudo bem? E o clima nosso, o nosso verão, ele chove bastante, ele tem uma quantidade de precipitação muito alta. E o nosso inverno, ele é seco. Se bem que choveu ontem, né? Mas só que isso normalmente não acontece muito, não. Já lá, o inverno, ele é chuvoso e o verão, ele é seco. Tá bom? Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Deixa eu ver aqui no chat se tem. Vocês vão acompanhando qualquer coisa. Ai, beleza, show de bola, galera. Bom, tudo bem. Então vamos lá. Agora nós vamos fazer o exercício 1. Vocês estão com a apostila. Exercício 1 não, perdão. Atividade 3, porque a gente, durante as gravações, já fizemos as atividades 1 e 2. Tá bom? Então abram aí na página 192. 192. 192 vai aparecer essa tela aqui, ó. Tá bom? Apareceu essa imagem para vocês? Sim ou não? Sim. Sim. Vamos falar. Sim! Sim. Sim. Aí, show. Pessoal, então, ó, só para lembrar, deixem as atividades em dia, não deixa nada acumular, principalmente aquelas atividades que vocês fizeram durante as gravações. Durante aquelas aulas gravadas, deu para entender alguma coisa? Não precisa mentir, Deu. não. Deu? Sim. Não, então tá bom.
Beleza, Não deu pra beleza. entender muito, não, né? Mas. É diferente, né? Tem uma interação menor, né? É, Mais ou menos. deixa tudo em dia ali para a gente, para quando nós voltarmos, ficar tudo menos difícil, né? Tudo bem? Então vamos lá. Paulão, Oi, pode falar. é para fazer exercício, né? Eu vou fazer essa atividade 3 com vocês, Ah, tá, atividade 3. tá bom? Uhum. Então tá, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Pessoal, atividade 3 fala assim, ó. Observe a foto e o climograma a seguir e responda o que se pede. Então, o que vocês estão observando aí? Uma praia, um monte de gente na praia e um climograma, onde chove bastante, que é representado pelas barrinhas verticais no inverno, tá vendo? No inverno deles lá, que é ao contrário do nosso. E a temperatura, ela fica alta a partir de maio, né? Junho, julho, e é o verão deles, né? A partir de maio, e aí para de chover. Pessoal, daí eles perguntam assim, na letra A, lá na página 193, qual o tipo climático do local representado na foto? Temperado Mediterrâneo. Isso, perfeito, pessoal, perfeito. Então, ó, vamos lá. É igual eu falei para vocês, né? O clima do sul da Europa, que chove bastante no inverno e é seco no verão, e ao contrário do nosso aqui, é o clima temperado mediterrâneo. Então vocês vão colocar aí, ó. Coloca a resposta: clima temperado mediterrâneo. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Vamos colocar a respostinha aqui. Ô, Paulão, clica no lixinho, eu acho que sai. Lixinho? Aí, ó. Ali, ó. Aí. Uhum. Obrigado, hein? Deus abençoe. Amém. Clima Oi, Matheus. temperado. Peraí. Prendendo aqui. Beleza, pessoal? Clima temperado mediterrâneo, todo mundo colocou na letra A? Sim. Vocês estão vendo aí que... Sim. 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 Então tá. Sim. A letra B. De acordo com o climograma, quais as principais características do clima da região representada? Inverno chuvoso, verão seco. Isso, inverno chuvoso e verão seco. Perfeito. Então, vamos lá. Inverno chuvoso e verão seco. Nossa, velho, parece que eu não sei mais escrever, mano. Inverno chuvoso e verão seco, pessoal. Perfeito. Pessoal, tudo bem? Todo mundo colocou? Sim. Alguém vai acompanhando o chat, que eu estou com a tela aberta aqui, e qualquer coisa, se alguém perguntar, alguém abre o microfone aí para falar para mim. Ou pode abrir o microfone, se tiver dúvida, tá? Beleza, pessoal? Beleza. Vamos lá para a letra C já? Vamos. Vamos. Cite 2 países europeus que esse tipo climático abrange. Pessoal, França e... Tem mais... vários países, né? Espanha, França, Itália, Portugal. Mas vamos colocar 2 países ali que o clima mediterrâneo mais abrange. Vamos colocar Espanha e Itália, tá bom? Espanha e Itália.
Tudo bem? Espanha e Itália. Todo mundo está conseguindo ver? Sim. Peraí. Ô, John, Fala comigo? isso mesmo. Teu microfone aqui tá bugado. Ô, pessoal, então todo mundo fez atividade A3, tranquilo? Sim. Tranquilo, Paulão. Sim, boa. Sim. E boa. Então, vamos lá, continuando. Então, vocês entenderam, né, pessoal? Só recapitulando. O clima mais cobrado e o que abrange a maior área que vivem as pessoas lá no continente europeu, a Europa tem mais ou menos 800 milhões de habitantes. Então, o clima mediterrâneo é o clima que mais abrange ali a população europeia, tá? Ele tem esse nome porque é a influência do mar Mediterrâneo que fica ao sul da Europa que define a característica climática. O inverno chuvoso e o verão seco. Lembrando que lá na Europa é ao contrário daqui no hemisfério sul. Lá no hemisfério norte, o verão deles é ao contrário do nosso. Quando a gente está no período de inverno, lá é verão. Por exemplo, agora lá as temperaturas são mais altas que aqui. Tá bom? Tudo bem? Já fizeram a A, a B e a C, e é sucesso. Agora, galerinha, dando continuidade, nessa própria página aí, na 193, nós temos as paisagens vegetais da Europa. Todo mundo está com essa página aberta? Tranquilo? Sim. Então tá, vamos lá. Sim. Pessoal, o que define uma característica vegetal? O que faz uma vegetação ser diferente da outra em um determinado espaço? O clima e as espécies de vegetação que crescem lá. Sim, perfeito. Então, pessoal, o que define a característica de uma vegetação, de uma determinada área, é o clima, né? O clima faz com que as vegetações tenham perfis diferentes. Então, eu vou falar para vocês as características vegetais de cada área do continente europeu. Aqui ao norte da Europa, nós temos lá, na cor roxa, a tundra. O que é a tundra, pessoal? Lá no norte da Europa não é frio, muito frio. A tundra é uma vegetação de líquens e musgos, é uma espécie de graminha. É a única vegetação que se adapta a um frio extremo. Tudo bem? Então, ao norte da Europa, aqui onde nós temos a cor roxinha, nós temos a tundra. São líquens e musgos, uma espécie de graminha que se adapta a temperaturas bem baixas. É chamado de geleiras eternas também. Tudo bem? Porque boa parte do ano aqui, nessa área roxa, essa vegetação fica coberta por gelo e neve. Depois, na cor verde escura, nós temos a floresta de coníferas, a taiga, que inclusive é a maior formação vegetal do mundo, tá? A floresta de coníferas, ela é adaptada a temperaturas baixas também e só tem pinheiro, Então, a maior floresta do mundo é a taiga na Rússia. A Rússia, que tem uma área aqui no continente europeu e a maior parte dela na Ásia, a Rússia, que é um país bicontinental, tem a maior floresta do mundo, que é a taiga. Então, a taiga é a maior floresta do mundo, mas só que ela é homogênea, só tem pinheiros, tá? Já a Amazônia não é maior que a taiga, mas só que ela é mais heterogênea, ela é diferente, ela tem variedades, espécies vegetais diferentes. Beleza? Na cor verde claro aqui, nós temos a floresta temperada. O que seria uma floresta temperada? Daí já tem espécies mais variadas.
mas predomina ainda pinheiros. Então, quando vocês observam algum filme, alguma coisa relacionado ou gravado na Europa, vocês observam que predominam o quê? Predominam pinheiros, né? Quem já assistiu Crepúsculo aqui? Eu. Legal o filme, né? Então, daí vocês observam a galera correndo lá no meio do quê? Das florestas de coníferas, né? Que pode ser a taiga ou pode ser uma floresta temperada. Tudo bem? Pessoal, vocês estão vendo essa cor bege aqui? Do lado direito, no leste do continente europeu? Tá lá, estepe pradaria. Daí você fala, o carro do meu pai tem isso aí. Um estepe. Não, é outro tipo de estepe. E é pradaria, não é padaria. Ai, que saudade na padaria, né? Sentar lá, comer um salgado na frente da escola, né? Então, pessoal... Né, o Milton pagando a coca. Saudade. Então, o Milton pagando a coca. Aliás, o Milton tá me devendo muita Coca-Cola, viu? Milton pagava pão doce, coca, de tudo. Nossa, era gostosinho, Davi. Ô, pessoal, ali no leste europeu, estepe a pradaria é uma formação vegetal de graminhas. É grama mesmo, igual um campo de futebol. Igual o sul do Brasil, que tem os campos lá no sul do Brasil, o estepe a pradaria é igual. É uma formação vegetal de planície, plana, baixa, cheio de gramíneas. Não tem muitas árvores de médio e grande porte, não. Tá bom? E, por fim, no sul da Europa, onde tem o clima mediterrâneo, nós temos a vegetação mediterrânea também. Então, aqui no sul da Europa, nós temos a vegetação mediterrânea. E qual que é a característica da vegetação mediterrânea? Ela é composta por maquis e garrigues. Maquis e garrigues são árvores com caule retorcido, bem pequenininhas, tá bom? Maquis e garrigues, então, é uma formação vegetal que tem ali no sul da Europa, onde o clima é mediterrâneo, ela chama vegetação mediterrânea. Maquis e garrigues são árvores com caule bem retorcido, pequenininhas. São árvores pequenas, de pequeno porte, tá bom? Então, ó, aqui no norte da Europa, geleiras eternas, né, que são que é a tundra, né, que são musgos e líquens cobertos por gelo. Nessa área aqui onde eu estou passando o mouse, nós temos a floresta taiga, onde só tem pinheiros. Depois, aqui, nessa área de cor mais clara, verde claro, nós temos a floresta temperada, onde tem pinheiros e outras variedades de espécies. No estepe, na pradaria, nós temos gramas, áreas sem presença de árvores de médio e grande porte. E no sul da Europa, onde o clima é mediterrâneo, nós temos a vegetação mediterrânea também, que é composta por maquis e garrigues, árvores pequenas, um caule bem retorcido. Tudo bem? Deixa eu ver a cara de vocês para ver se vocês estão assustados. Só, né? Paulão, fala a última, Paulão. Tá, eu vou falar a última. Vou botar aqui, peraí. Então, ó. Davi, tira essa cara aí. Tá legal uma integração com as duas salas? Vocês estão contentes? Fecha. Opa, fecha defeituoso. Tá muito legal. Pessoal, então, ó. No de boa. sul da Europa, nós temos uma vegetação mediterrânea, porque no sul da Europa o clima é mediterrâneo. E aqui nós temos maquis e garrigues, que são árvores pequenas, árvores de pequeno porte, com caule bem retorcido. Aqui nas páginas seguintes, nós vamos ter as fotos de cada uma delas. Então, eu vou baixar aqui, ó. Vou colocar na página seguinte. Abaixem aí, pessoal. Ó. Tá vendo aí? Abaixem aí, não, né? Eu estou abaixando aqui na página 194, dá para vocês acompanharem. Tá vendo aqui, ó? Onde eu estou passando? O mouse. Aqui é a tundra. Lá no norte da Europa. Tá vendo? Isso daqui, o nome dessa vegetação é musgos e líquens. Faz frio demais o ano todo. E fica coberto por gelo e por neve boa parte do ano, essa área aqui, que fica lá no norte da Europa. Então, lá no norte da Europa é a tundra, e essa área aqui tem uma vegetação conhecida como musgos e líquens, que é uma espécie de graminha.
E boa parte do ano fica coberto por gelo e neve, sabe? Paulão, Oi. você falou que a taiga fica na Rússia, não é? A taiga, ela pega o leste europeu, alguns países centrais, e também a maior parte dela fica na Rússia. Tá, e ela chega a pegar a tundra chega a fazer parte dela. A tundra fazer parte da Rússia, você fala? É, da taiga. Porque aqui tá falando que ela é na Rússia, não é? É da Então, Rússia. a taiga, ela fica na Rússia. A maior parte da taiga fica na Rússia, mas só que ela fica em outros países também. Tá bom? Tá. Pessoal, aqui do lado direito da tela de vocês, onde eu estou passando o mouse, daí nós temos a taiga, que é a maior floresta do mundo, né? Ela pega, a maior parte dela fica na Rússia, mas só que ela cobre outros países centrais do continente europeu também. Então a taiga é uma floresta de coníferas, tá vendo? Só tem pinheiro, só pinheiro. Aqui é uma imagem da taiga no inverno, então vocês observam que boa parte do tronco aí, do caule, né, dos galhos, das folhas, estão cobertas por neve. Vocês lembram que eu falei para vocês lá no sexto ano? Por que um pinheiro ele tem esse formato, pessoal? Por que o pinheiro... Quando nevar, a neve não ficar em cima dele e ele quebrar. Quem falou foi o Alan? É. Ô, Alan, parabéns, cara, é isso aí mesmo. Então, os pinheiros têm esse formato de cone mesmo, né? Para a neve não ficar depositada e não quebrar todos os galhos, tirar todas as folhas. Então, é uma floresta de coníferas, onde o gelo e a neve que cai é mais facilmente dissipado por causa do perfil dos galhos, né? Que faz por isso que as casas lá na Europa têm o telhado dessa forma. Aqui na nossa região, ou no Brasil inteiro, as casas são em formato caixote, né? Já pensou, uma casa em formato caixote lá na Europa, a hora que caísse a neve, ia quebrar o telhado, ia destruir tudo, o telhado da casa. Então, lá na Europa, os telhados têm esse formato aqui, igual... Paulão, tem um estado aqui no Brasil, não tem? Que tem umas casas lá aqui. no sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em Pomerode, lá no Rio Grande do Sul, né? Nós temos algumas áreas que neva, mas só que é assim, né? Não é todo ano que acontece, e não é uma neve tão intensa igual aqui, tá? Mas tem áreas que neva sim, tá bom? Tá. E inclusive lá no sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por causa da geada e quando neva também de vez em quando, os telhados das casas têm esse perfil de cone também, tá bom? Bom, daí, pessoal, aqui, ó, nós temos lá a floresta temperada, que é a floresta que fica na área central da Europa. Então, vocês observam que já tem variedades de espécies diferentes, por isso que ela é temperada. Tem várias espécies diferentes. Então, nós temos aqui pinheiro, nós temos outros formatos de árvores também, tá bom? Aqui, do lado direito, nós temos aquilo que eu estava falando para vocês, a vegetação mediterrânea, que fica lá no sul da Europa, onde o clima é mediterrâneo também. Essas árvores bem pequenininhas que vocês estão vendo aqui, são chamadas de maquis e garrigues. Maquis e garrigues, pessoal, é uma vegetação baixa, com caule bem retorcido, que se adapta bem ao inverno chuvoso e ao verão muito seco. Beleza? Ô, Paulão, não é árvore, não. Aqui tá falando que é arbusto. Arbusto é uma árvore pequenininha, tá bom? Ah, tá. Beleza? Pessoal, e por fim, nós temos aqui os estepes e as pradarias, que é a formação vegetal que fica ali no leste europeu. Estepes e pradarias é igual eu falei para vocês, são campos, né? São áreas com presença maciça de gramíneas, tá? De grama. É grama mesmo, não tem formação vegetal alta, não tem árvores de médio e grande porte. Presença parece muito com o estado do Rio Grande do Sul, né? Uma área de campos, né? Sem formações vegetais. Parece que foi desmatado, mas não é. É o perfil ali do leste europeu. Tá bom?
Tem alguém querendo participar aqui da reunião? É uma Vê outra se, conta que eu uso. vê se vocês conhecem. Ah, Deus ajude. Ah, então. É uma Pessoal, outra tá tudo bem por enquanto? O cara chegou no final da aula, filho, brinca. Eu vou tirar um print da tela, que é a chamada que eu vou fazer, tá bom? Fiquem aí bonitinhos. E, pessoal, procurem entrar com o nome de vocês para ficar mais fácil a identificação. E também... Senhor, Tem um pouco cada nome. O meu ontem estava tudo certinho, só hoje que ele tá com o nome da minha mãe. Não, ontem tava até o O Zika. e-mail lá do Plural também, tá certo? Tá o meu Então, e-mail. esquisito, né? Ó, é o Theo que tá falando? É o Theo, né? Sim, sou eu. Ô, Theo, depois da próxima aula, você sai de novo, fecha o plural e entra e vê o que acontece, tá bom? Não, tipo, eu não entrei pelo plural, entrei pelo link que a Carol mandou. No plural não apareceu a tua aula, o link da tua aula. Ah, entendi, você entrou pelo link. Então, eu acho que pelo link. deve ter sido isso, então. Bom, peraí, que eu vou tirar um print aqui, galerinha. Peraí. Vou parar a apresentação aqui. Um print. Pode conversar, Paulo? Pode conversar ou não? Peraí, rapidinho, só vou... Oi, Matheus, como é que você está? Matinho tá emocionado. Meu pai, quanta gente fez? Não, tô... Demora, tira a foto que eu te mandei. Nossa. Os caras estão emocionados. Que é isso, seus chatos. Oi, Matheus. Ó o patão. As bandas vai ficar todo mundo com a câmera ligada agora. Cara de frango do Batinho. Nossa. Não vou falar nada. E eu vou ligar a câmera também. Demora. Nossa, pelo amor de Deus, calma aí. Tô zoando, tio. Eu vou passar vergonha. Peraí, deixa eu... ver teu cabelo. Peraí, só um Você é minuto. engraçado aí, Davi. Peraí. Calma aí, galera. Demora, não que você que tá tocando. Pronto. Nossa, Nicole, você é mó chata. Obrigada, Júlia. Não, Demônio, desliga de novo, Demônio. Eu tô medo de você, Júlia. Muito bom, muito bom. Aquela criatura. Ai, É recreio agora. ai. Recreio. Isso, olha lá, mano, tá gravando.